fazendo com que todo o evento seja ainda mais envolvido em misticismo. Mas a jornada de Helena deve ter começado aqui, e foi com certeza aqui que ela passou os últimos dias de sua vida. Roma está cheia de pistas mostrando a realidade sobre a jornada de Helena. Não muito longe de Santa Croce, existe um mosteiro bem pouco visitado, Quattro Coronoti. Trata-se de uma pequena capela onde uma série detalhada de afrescos datando do final da Idade Média nos conta a história de Helena e Constantino. Teed acredita que muitos fatos históricos sobre sua jornada estão contidos nestas lendas. Eu procuro evidências históricas, e mesmo no final da Idade Média, pode-se encontrar indícios de um conhecimento histórico verdadeiro, e alguns deles devem ter sido encobertos por lendas e histórias que foram aparecendo com a tradição da Igreja. Aqui temos Helena com as 3 cruzes. Ela está apontando para uma delas, provavelmente a que ela quer que seja testada primeiro. Existe aquela lenda de que a verdadeira cruz só poderia ser identificada se alguém fosse curado quando tocado pela cruz. E então vem o próximo estágio, eis o mistério. O que teria acontecido aqui? Com certeza é alguma coisa que não podemos ver, que não sabemos mais. E esta é a parte de nossa busca, descobrir o que seria isso. Seria o Títulos? Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Pelos relatos da crucificação de Jesus, o que teria acontecido? O fato é que ele foi crucificado de acordo com a lei romana, e havia uma epígrafe romana, uma inscrição romana, e isto não é apenas uma historinha do Evangelho. É um fato corroborado por literatura não cristã e corroborado também por literatura cristã muito bem fundamentada. O pedaço sobrevivente do Títulos é apenas uma parte de toda a inscrição onde se lia Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Em 3 línguas, hebraico, grego e latim, exatamente nessa ordem. Esta é uma ordem de línguas que não se iguala a nenhuma das fontes literárias sobreviventes dos 4 evangelhos ou em qualquer outra subsequente. Isto por si só já demonstra não poder tratar-se de uma falsificação. Uma cópia, obviamente, deve se basear em um modelo existente, mas todos os modelos, todos os evangelhos, outros modelos, têm uma diferente ordem de línguas. Para Teed, esta é uma evidência de que o Títulos teria sido escrito antes dos evangelhos. Em outras palavras, uma cópia com certeza iria seguir a ordem conhecida das línguas nos evangelhos. Depois, o que também se percebe imediatamente ao olhar para essa peça de madeira é que a segunda e terceira linhas, as linhas em grego e latim, estão escritas da direita para a esquerda, em escrita espelhada. Agora, escrever da direita para a esquerda é naturalmente a maneira hebraica. Isso poderia estar certo para o primeiro, mas não para o texto em latim ou grego. Assim, ninguém teria pedido para se forjar o Títulos assim tão errado. Então, existem esses 2 pontos de partida, as 2 coisas que se veem imediatamente. Observações que descartam de imediato a hipótese de uma falsificação. Ao contrário, ao se reconstruir a escrita espelhada, ela de repente se torna clara. Pode-se ler Jesus de Nazaré. Teed deve ter sido o primeiro estudioso moderno a pesquisar o assunto seriamente. Ele acredita que ela tenha sido escrita por ordem de Pilatos por um escriba judeu acostumado a escrever da direita para a esquerda.
É claro que ele também poderia ser alguém como Leonardo, que simplesmente escrevia de trás para diante em escrita espelhada, mas isso tudo é muito estranho. Se fosse uma inscrição como as do século XV, poderia-se pensar que tinha sido invertida na impressão, mas não foi. E parece ser um problema real, e Karsten tem razão em apontar justamente isso. Precisa de uma explicação. E Tidd acredita ainda haver mais evidências de que o Títulos não foi escrito em uma época posterior. Esta letra é uma abreviação usada na época, mas que caiu em desuso no final do século I. Sabemos, é claro, qual a época mais antiga datada no tempo. Foi o dia 7 de abril de 30, quando Jesus foi crucificado. E isso foi estabelecido por um historiador, por um epigrafista, ou um papirologista ou teólogo. Essa é uma evidência fantástica. Sabemos a data mais antiga, quando ela aconteceu, mas também sabemos quando ela acabou, quando este tipo de escrita, este jeito característico de se escrever hebraico, ou grego, ou latim, acabou. Então, temos um corte. Nós temos um início e um fim. E este é, em nosso caso, o momento que queríamos determinar, o ano 30 do século I. Se o Títulos não for uma falsificação, o professor Tidd só precisaria determinar como ele teria ido parar em Roma. A jornada de Helena para a Terra Santa foi o resultado do desejo de seu filho, Constantino, de unir o Império Romano pelo cristianismo, um processo que teria começado 20 anos antes em York, Inglaterra. Foi ali, naquelas paragens distantes, no extremo norte do Império Romano, que Constantino o Grande foi aclamado imperador em 306, depois da morte de seu pai, Constâncius. O Império Romano foi dividido entre 4 imperadores que o disputavam, e Constantino foi o regente do Oeste. Aquele foi o começo da campanha de Constantino para tomar o controle de todo o Império Romano. Mas, a fim de obter sucesso, Constantino I precisaria derrotar seu amargo rival, o imperador Maxêncio, o regente de Roma. Era uma questão de matar ou morrer, devorar ou ser devorado. E esta experiência de se ter 4 imperadores no Império Romano não poderia jamais dar certo. E quanto mais cedo ele conseguisse formular um plano e fosse capaz de colocá-lo em ação, uma ação preventiva, melhor seria para ele e para sua família. Para conquistar Roma, ele primeiro precisaria cruzar a ponte Milvia, que guardava a fronteira norte da Cidade Eterna. Aqui disse que Constantino teve uma visão da cruz. O que se dizia é que ela teria aparecido no céu acima de seu acampamento. Seu biógrafo assim escreveu: Constantino foi avisado num sonho para marcar o sinal mandado nos céus por Deus nos escudos de seus soldados. Então ele ordenou a seus homens que usassem este símbolo do cristianismo primitivo, o Shirob. Este foi o primeiro uso oficial de uma cruz cristã no Império Romano, apesar dela não ser estranha ao estilo romano tradicional. Esta figura sugere que Constantino poderia estar querendo criar um novo símbolo. Na manhã de 28 de outubro de 312, Constantino atacou as forças superiores de Maxêncio. Armado com o símbolo da cruz, ele triunfou. Maxêncio caiu, mortalmente ferido no Tibre. Constantino tornou-se senhor de Roma, a fonte geradora do poder. Bem próximo ao Coliseu, ele mandou construir um arco do triunfo para celebrar seus sucessos políticos e militares.
No arco, ele foi representado como um romano verdadeiro, familiarizado com as tradições romanas. Logo depois de sua vitória, ele legalizou o cristianismo, mas o único sinal do que ele